Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Noli e nós estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Então vamos! Aí está a nossa abertura. O que nós iremos estudar hoje? Geologia é a matéria, veremos os tipos de rocha e os ciclos que as rochas passam. Não está no nosso título aí, mas nós também iremos ver os intemperismos. Então vamos, vejam só. Na nossa aula anterior, nós estudamos, dentro dessa proposta de estudos da Terra, nós estudamos a formação do planeta Terra. Eu coloquei essa imagem aí para nós recordarmos. Nós vivemos num planeta que é dividido em camadas internamente, e essas camadas são a crosta terrestre, essa capa superior que nós vivemos sobre ela, composta por material consolidado. Nós temos no interior da Terra uma camada chamada manto, onde nós vamos encontrar o magma. Vejam só, o magma, aquele material pastoso do interior da Terra, que quando é expelido pelos vulcões nós chamamos de lava. E lá no interiorzão da Terra nós temos o núcleo. Lembram dessa aula? A aula sobre a estrutura interna da Terra. Vejam que na crosta terrestre, onde nós estamos, vivemos sobre ela, nós temos os continentes e as placas tectônicas. Placas tectônicas ou placas litosféricas. Recordando, galera, a crosta terrestre também é chamada, dependendo da visão, da análise, de litosfera. Fechou? Então, só para recordar a nossa aula anterior, para vocês lembrarem do que se trata. Agora, nós entraremos em questões mais específicas da geologia. Que tipos de rocha nós conhecemos? Vários, né? Nós temos rochas o tempo inteiro ao nosso redor. Não há possibilidade nenhuma de vida aqui sem essas rochas. Então, nós vamos ver que num passado remoto, no início da formação do planeta Terra, nós tínhamos basicamente uma enorme bola de magma flutuando, perdida no espaço. Todo esse material magmático vai se consolidar lentamente, uma parte desse material, dessa lava, vai endurecer, vai consolidar, e essa parte consolidada vai formar a crosta terrestre. Então imaginem, uma pergunta que os meninos menores lá no 5º ano sempre fazem: da onde que vêm as rochas? Como elas foram formadas? Então inicialmente, galera, o nosso planeta era composto de lava, ou melhor, né, era composto de magma. O resfriamento de parte desse material formou a crosta terrestre. Então as rochas primeiras que existiram são simplesmente rochas formadas da solidificação do magma. Nós vivemos sobre uma enorme camada dura desse querido e amado planeta, aonde praticamente todos vocês nasceram. Eu acredito que estou falando com pelo menos 90% de terráqueos nesse momento, e essa camada sólida vai ser composta de lava endurecida. Então todas as rochas vão ser diretamente ou indiretamente ligadas a uma rocha que tem como origem uma lava solidificada, ok? Então, para ficar bonitinho, isso aqui é só um resumo, nós vamos tentar aprofundar esse conhecimento nos próximos slides. Então veja, existem 3 tipos de rochas. As primeiras são as que eu falei, as rochas magmáticas. Como defini-las? Vejam, as rochas magmáticas também podem ser chamadas de rochas ígneas. Ígnea vem lá do grego, significa fogo, rochas feitas no fogo. Galera do Minecraft está ligado no que eu estou falando. Então vejam, magmáticas ou ígneas, solidificação do magma em profundidade ou à superfície. Por exemplo, quando um vulcão entra em erupção, a lava vulcânica vai resfriar externamente, ela vai dar origem a um tipo de rocha. Se a lava resfria no interior da Terra, vira-se outro tipo de rocha, transforma-se, nasce um novo tipo de rocha, um outro tipo.
Enfim, vejam só, nós temos aí duas rochas magmáticas. De um lado o basalto, de outro lado o granito. Qual é a diferença dos dois? Essas duas rochas, têm a mesma origem, lava solidificada. A diferença, a velocidade que essa lava solidificou. O basalto é uma rocha absurdamente comum. Nós vamos encontrar basalto em tudo quanto é lugar. Aqui no nosso país nós chamamos essas pedrinhas de fazer asfalto de brita. A brita nada mais é de verdade do que um pedacinho de basalto. Qual é a diferença então dessas duas? Simples. O granito é uma rocha feita de lava resfriada no interior da Terra. O basalto é uma rocha feita de lava resfriada quando ela é expelida exteriormente. Nós vamos voltar nessas duas rochas alguns slides à frente. O que me interessa aqui é que vocês entendam que uma das formas de rochas surgirem é a lava solidificada. Segundo tipo, as rochas do tipo sedimentares. O que seria isso? Deposição de materiais resultantes da alteração de outras rochas ou da atividade de seres vivos seguidos da compactação e cimentação. Vou explicar. Quando nós temos uma rocha destruída em milhares de pequenos fragmentos, esses fragmentos de rocha nós chamamos de sedimentos. Nós vamos ver então que algumas rochas que existem, como calcário e a argila, são rochas formadas pelo acúmulo, pela junção de fragmentos de outras rochas pré-existentes. Essas são as sedimentares. Da mesma forma, alguns slides aí para frente, nós iremos aprofundar nesse tipo de rocha. E por fim, o terceiro tipo são as metamórficas. Também vindo do grego, nós sabemos que a palavra está ligada à metamorfose, à transformação. Por exemplo, as borboletas sofrem uma metamorfose, ou melhor, a lagarta sofre uma metamorfose e se transforma numa borboleta. Uai! Mas isso também acontece com rochas? Sim, metamórficas. Transformação de rochas pré-existentes sobre a ação de pressão e de temperaturas elevadas. Como que essa rocha é formada? Imaginem, nós estudamos que no interior da Terra as temperaturas são elevadíssimas. Debaixo do solo, dentro aqui dessa camada que nós estamos, há milhões de toneladas de material fazendo pressão. Então essas rochas são formadas com enormes pressões e temperaturas elevadas. Então, havendo uma rocha pré-existente, se ela sofrer muita pressão em um lugar de temperaturas muito elevadas, com o passar do tempo, essa rocha vai sofrer uma metamorfose. Da mesma forma, vamos aprofundar adiante. Exemplos: o xisto é uma rocha que sofreu uma metamorfose, o mármore também. Haviam rochas pré-existentes que, sob pressão, elevadas temperaturas e um longo tempo vivendo sobre essa situação, elas sofrem uma metamorfose. Primeiro slide, então, é simples e básico. Vamos tentar aprofundar isso tudo. Agora, vejam só. Já sabemos que existem rochas sedimentares, metamórficas e as rochas magmáticas. Essas rochas, vocês viram, elas vivem se transformando, se modificando. As rochas são uma pedra. As crianças gostam de chamar as rochas de pedra. Professor, que pedra é essa aqui? Dentro da geologia, nós utilizamos o termo rochas. Então, quando você encontra uma rocha no chão, essa rocha ela pode ser um resultado de outras rochas que foram sendo modificadas e transformadas. Então, tudo nesse planeta Terra está em movimento e transformação. Como que essas rochas se transformam? Vejam só. Nós temos no topo dessa imagem a palavra meteorização e erosão. Vamos entender o que é isso. Vejam só. Nós temos deposição em oceanos e continentes. Imaginem
muitos fragmentos de rochas que foram desgastadas com o tempo, esses fragmentos boiando nos oceanos. No fim da história, esses sedimentos, esses materiais minúsculos vão para o fundo do oceano, ou vão para o fundo de um rio, ou vão para o fundo de um vale. O acúmulo desse material, desses sedimentos, vai, dependendo de algumas questões, sofrer o que nós chamamos de diagênese. O que isso quer dizer? Os fragmentos de uma rocha pré-existentes, dependendo das condições ambientais, se agregam novamente, se juntam novamente e todo aquele material minúsculo fragmentado vira uma nova rocha. Então olha como que as rochas se movimentam. O pequeno material sedimentar, transportado pela água ou pelos ventos, vai se reagrupar e vai sofrer um processo chamado de diagênese e vai surgir daí a rocha sedimentar, ok? Agora imaginem, essa pobre rocha sedimentar vai sofrer pressão por estar numa região profunda da Terra e ali também vai haver temperaturas elevadas. Sob pressão e sobre elevadas temperaturas, ela vai sofrer um processo e vai se transformar. Olha o que vai acontecer? Ela vai sofrer uma metamorfose. Ciclo das rochas. Os fragmentos se reagrupam na diagênese. Se esses fragmentos que se reagruparam, que formaram uma rocha novamente, sofrerem pressão e temperatura, elas vão se transformar em outro tipo de rocha. Entenderam? Um tipo de pressão e temperatura. Por exemplo, o Superman. O Superman gosta de... Ele tem força para isso. E ele tem uns raios sinistros com os olhos. Se o Superman pegar uma determinada rocha aí e apertá-la para valer mesmo e jogar aquele rainho dele, ele consegue, hein? Não consegue, Tata? O que você acha? Consegue. Então veja, mas não para por aí. Imagina que essa rocha metamórfica que surgiu, essa metamorfose que aconteceu, essa pobre rocha foi parar, por exemplo, num vulcão, numa área de calor tão extremo que ela vai perder a sua solidificação. Ela foi consolidada. E se ela sofrer uma fusão, ela volta a ser lava. E aí o ciclo deve se reiniciar, ou não. Então veja, olha como que o ciclo funciona. Uma rocha pode ser formada por sedimentos. Se ela sofrer pressões elevadas e temperaturas elevadas, ao longo do tempo ela vai se metamorfosear. Por um acaso do destino, essa rocha pode ser novamente derretida e voltar a ser magma. E todo o processo recomeça. Mas também é interessante nós pensarmos que uma rocha metamórfica pode também sofrer um outro processo, não ser derretida por um vulcão. Ela pode simplesmente ser, ao longo dos milhares de anos, ser fragmentada em bilhões de pedacinhos e voltar a ser sedimentos. Entendemos? Observem essa imagem, olhe como que esse processo todo se dá, e isso tudo nós vamos chamar de ciclo das rochas, ok? Nesse momento, eu gostaria de aprofundar em algumas questões. Então, nós já sabemos que existem 3 tipos de rocha, ok? Nós já sabemos que as rochas vivem se modificando. É um processo geológico através das eras. É um negócio que, no geral, leva milhares de anos. Então, vamos aprofundar em algumas questões. Nós sabemos, então, que há um conjunto de rochas que são chamadas de rochas sedimentares. Por exemplo, vejam só, a argila. A argila fragmentada, ela pode ser novamente organizada, usando aqui o termo para vocês compreenderem, e sofrer uma diagênese e todos aqueles minúsculos fragmentos da argila virar um argilito. Isso é a formação de uma rocha sedimentar. Outro exemplo, areia. Coisa mais comum, sempre que passa um vento, cai um grão de areia no meu olho. Dizem que é azar. Enfim, areia. A areia, em determinadas situações, em determinados momentos, em determinados locais, há condições que podem transformar a areia numa rocha. Ela vai se reagrupar, vai sofrer uma diagênese e a areia reagrupada se transforma no arenito. Simples, né? Outro caso, olha o tamanho dos fragmentos dos balastros. Estão vendo? A diagênese dessa rocha pode transformá-la, por exemplo, num conglomerado.
Notaram o que é uma rocha sedimentar? Nós vamos ter então a transformação de um material desgastado, minúsculo, fragmentado numa rocha. Vou fazer só um breve parêntese aqui, imagina. Vejam só, nós estamos vendo então rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas podem se formar de diversas formas, 3 na verdade. Por exemplo, algumas rochas são formadas através de processos químicos. A ação da água sobre a rocha, ela que vai fragmentar, ela que vai transportar, ela que vai transformar esses sedimentos. Tem um exemplo que eu acho legal, uma rocha sedimentar formada através de processos químicos. Olha que exemplo interessante, um sal. Ah, mas o sal é um mineral, o sal que eu ponho na minha comida, o sal que o Ruffles nos traz em quantidades dignas, excessivas talvez. O sal, na sua origem, ele é uma rocha. Essa rocha é destruída e fragmentada para ela preparar no seu pratozinho, no seu miojinho. Então, há rochas sedimentares formadas pelo processo químico, certo? Há rochas também que são formadas pelo processo dos detritos. Olha o arenito, como o arenito foi formado. Ele foi formado por detritos de areia que se agruparam, sofreram diagênese. Ok? E para a gente matar esse assunto, as rochas sedimentares também podem ser formadas através de processos orgânicos. É interessante pensar que o carvão, não o carvão da churrasqueira aí para fazer um churrasquinho de fim de semana, o carvão mineral que as indústrias utilizam nos seus fogos, o carvão mineral é uma rocha. E essa rocha é formada pelo acúmulo de sedimentos de matéria orgânica. E essa matéria orgânica acumulada em pequenos sedimentos se transformam no carvão mineral, certo? Alguns livros trazem o petróleo como um exemplo de uma rocha sedimentar orgânica. Mas há uma polêmica. A polêmica é: rocha é um agregado sólido. É uma rocha, é um agregado sólido. O que seria isso? É uma pedra, entre aspas, onde haja vários fragmentos solidificados organizados. Eu pego uma rocha, se lá no meio tiver um pedacinho de ouro, o ouro dentro dessa rocha é um mineral. Então, o que é uma rocha? É um agregado. Então, o petróleo aparece em alguns livros como uma rocha sedimentar, mas o petróleo é líquido, é pastoso, é o betume. Então, fica aí a dica do que são os tipos de rochas sedimentares. Resumindo, sabemos o que são e agora sabemos que elas podem ser formadas por processos químicos, como o sal, processos de acúmulo dos detritos, a rocha sedimentar detrítica, como o arenito, pode ser formado também pelo processo de acúmulo de matéria orgânica. Fechamos a parte das rochas sedimentares. Agora vocês estão observando as metamórficas. Nós vimos então que as rochas metamórficas, elas fazem parte de um processo interessante. Deve haver uma rocha pré-existente. A rocha pré-existente deve encontrar com supermeno a quebrada e sofrer pressão e elevadas temperaturas. Ou melhor, a rocha pré-existente deve sofrer pressão e elevadas temperaturas de alguma forma. Dentro do solo, debaixo de uma grande montanha. Entenderam? Por exemplo, olha os exemplos que eu separei. Granito, arenito e calcário. São rochas pré-existentes. Nós vimos, por exemplo, que o arenito e o calcário são rochas do tipo sedimentar. Lembram? Então, olha só, essas rochas sob pressão, sob elevadas temperaturas, sofrem uma metamorfose. Há, inclusive, uma alteração química dessas rochas. Exemplo, o granito sob pressão se transforma na gneiss. O arenito vai sofrer uma metamorfose e vai se transformar no quartzito. O calcário, tão comum, tão falado, tão importante para a nossa sociedade, o calcário, por exemplo, em condições pré-existentes de temperaturas elevadas, etc., etc., ele se metamorfoseia no mármore. Ainda não satisfeito, eu pus mais exemplos aí do lado. O argilito, olha para vocês verem, nós vimos a história do argilito ali agora. Ele é uma rocha sedimentar formada por sedimentos da areia.
Essa rocha pré-existente chamada argilito, ela sob pressão, elevadas temperaturas, um longo tempo geológico, se transforma no xisto. Granito, gneiss, calcário, mármore. Certo, galera? Eu acho que essa aqui é simples e rápida e a gente já pula para a próxima. Pode ser? Fechou. Último tipo de rocha, as rochas magmáticas ou ígneas. Vamos a elas. Olha aqui que eu separei para vocês. Aqui nós podemos fazer uma divisão. As rochas que são chamadas de magmáticas ou rochas ígneas, elas são separadas, então, nós vimos lá atrás, em duas categorias. As plutônicas e as vulcânicas. Desculpa, eu vou falar de novo. As plutônicas e as vulcânicas. Plutão é o deus da profundeza na mitologia greco-romana. Então lembrem disso. Quando a lava vulcânica, quando o magma resfria no interior da Terra, ela dá vida a um conjunto de rochas magmáticas ou ígneas plutônicas. O granito, o cienito, o diorito, o gabbro, por exemplo, são solidificações do magma que acontecem no interior da Terra. O que tem no interior da Terra? Uma diferença na velocidade do resfriamento. As rochas vulcânicas, como o riolito, o traquito, o andesito, o basalto, por exemplo, são rochas vulcânicas. Elas se formaram, então, através da solidificação do magma a partir do momento que esse magma foi exposto. Atenção para o slide. Rochas magmáticas intrusivas de internas ou plutônicas. Rochas magmáticas extrusivas de externadas ou vulcânicas. O vulcão externa, põe para fora, para o exterior, o material que está dentro do seu estômago em chamas. Sal de frutas pode ajudar, né? Não, acho que não, essa queimação toda. Então vamos lá, finalizando. Nós temos como rocha intrusiva ou plutônica o gabbro e o granito. Nós temos como rocha magmática extrusiva ou vulcânica o basalto e o riolito. Ok, galera? Última parte da nossa aula, não menos importante, nós vamos ver agora o intemperismo. As rochas estão se transformando, as rochas participam de um ciclo, as rochas estão se movimentando. Então, uma das questões importantes, um dos elementos fundamentais que transforma, destrói essas rochas é o intemperismo. Então, nós temos uma rocha, ela vai ser fragmentada. O que fragmenta a rocha é o intemperismo. Vamos conhecê-lo. Veja só, intemperismo, também conhecido como meteorização, consiste na alteração física e química das rochas e de seus minerais. Primeiro tipo de intemperismo, o químico. Simples, há uma rocha pré-existente, a água principalmente vai agir sobre essa rocha, alterando quimicamente tanto a rocha quanto seus minerais. O intemperismo químico, por exemplo, é muito intenso em regiões chuvosas, como lá no Amazonas. Na verdade, todos os intemperismos agem o tempo inteiro em conjunto, mas nós podemos didaticamente perceber que, no Brasil, as regiões mais chuvosas do clima equatorial amazônico são regiões onde a água está em grande quantidade agindo no solo e nas rochas. Primeira imagem que eu separei, há uma rocha pré-existente. A chuva começa a agir, há uma ação química de destruição dessa rocha, lenta, gradual, e essa rocha vai se fragmentando até se transformar no solo. O intemperismo químico é a ação da água agindo na destruição, na decomposição das rochas. Segunda imagem, vocês veem ao fundo o homem-sereia, observando o mar e às costas uma série de rochas extremamente desgastadas pelo intemperismo químico. Os pequenos fragmentos dessa rocha caem no mar e o resto vocês já sabem. Não sabem? Vai parar no olho do Bob Esponja. Próximo! Aí está
o intemperismo físico. Eu acho interessante se pensar o seguinte: um intemperismo muito comum nos desertos, aqui no Brasil, em todos os lugares acontece, mas vamos destacar o sertão nordestino. De dia faz muito calor. O calor faz com que a rocha sofra uma dilatação. À noite as temperaturas caem e essa rocha dilatada vai sofrer uma compactação, uma compressão. Esse movimento diário da rocha sofrer uma dilatação e uma compressão, diariamente, ao longo dos milhares de anos, essas rochas vão quebrando, fragmentando, partindo, se transformando em sedimentos. Primeiro exemplo, então, de intemperismo físico: a ação do calor e do frio alternadamente transformando lentamente as rochas. Eu separei um exemplo que eu acho interessante, porque o intemperismo físico, às vezes, ele é chamado também de intemperismo mecânico. O que isso quer dizer? Há uma ação mecânica quebrando a rocha. Notem, nesse intemperismo não há transformação química da rocha, só a transformação física. Uma rocha gigante se transforma em duas rochas gigantes, sendo a mesma composição química em ambas. Ok? Por exemplo, eu separei a imagem. Há uma fissura na rocha. Essa rocha está cheia de água. Pode ser urina, né? Não sei. Vamos supor que seja água. E essa água, ao congelar, a Thaís falou que é água. E essa rocha, ao congelar, ganha volume. O volume faz com que ela seja forçada, a rocha, a se quebrar. Em vários países do mundo, esse processo é diário e intenso. O verão, a água está líquida, chega o inverno, a água congela, solidifica no interior de várias rochas e esse processo mecânico, físico, vai partindo as rochas. No Brasil, existem rochas muito antigas que passaram por esse processo. Ok? Eu coloquei no lado, há uma pequena polêmica aí, uma raiz de árvore destruindo a rocha. No geral, os livros de geologia trazem esse tipo de ação como um tipo de intemperismo físico. Há uma força física da raiz da árvore entrando numa fresta pré-existente e destruindo a rocha em diversos pequenos fragmentos. No geral, nós tratamos esse tipo de ação como ação também mecânica. Por que eu digo polêmica? Nós vemos em alguns lugares eles falando que isso é um processo biológico. Processo biológico, no geral, faz não só a transformação de uma rocha maior em menores fragmentos, como também há uma alteração química. Fato que não se observa aqui. O que nós estamos observando é a ação puramente da força das raízes quebrando a rocha. Fechou? Falta só um slide para a gente matar esse assunto. O último intemperismo é o biológico. Aqui eu separei duas imagens. Na primeira imagem, nós temos, é notável, é visível a ação de fungos nessa rocha. Olha o resumo. Intemperismo biológico. Decomposição das rochas pela ação de fungos e bactérias. O que está acontecendo aqui é um processo simples. A rocha pré-existente está sendo destruída, decomposta, atacada, partida, quebrada pela ação de fungos e bactérias. Eu coloquei do lado uma terra muito escura com a legenda de Chernozion. Chernozion, a palavra lá da Rússia, da Ucrânia, uma palavra que significa terra preta, terra escura. O que isso tem a ver? O intemperismo biológico, ele provoca, quase sempre, na maioria das vezes, a decomposição da rocha em fragmentos que se transformam num tipo de solo muito fértil. O Chernozion, ele é uma terra, na verdade o termo correto é solo, é um solo que foi formado por um longo processo de decomposição das rochas pré-existentes pela ação de fungos e bactérias. Ok, galera? Assim, nós fechamos a nossa aula sobre geologia, parte 1, ou é a parte 2? É a parte 1 gravada, a parte 2
Desculpa, é a parte 1 que nós gravamos, mas existem a parte 2 que antes dessa aula vocês devem ver a estrutura interna da Terra. Fiquei confuso, mas eu acho que ficou claro. Então veja, isso aqui entra dentro do assunto Estudos da Terra 2. Galera, foi um prazer falar com vocês. Adorei estar aqui. Espero que gostem do vídeo. Curtam aí se possível para dar um up no vídeo para outras pessoas também terem acesso. Um abraço, muito obrigado.